Depois de muitos desdobramentos, o clima continua bastante tenso na Europa. Hoje, a Rússia fez o maior ataque à Ucrânia desde uma série de reviravoltas, de abre aspas, fecha aspas, chantagem nuclear, disse a Rússia em relação a Macron, quando Emmanuel Macron, presidente da França, falou em pronunciamento à TV, inclusive, que o arsenal nuclear francês estava à disposição da União Europeia, né? Hoje a Rússia fez o maior ataque desde que os Estados Unidos anunciou a retirada de apoio à Ucrânia. Lançou mísseis e drones em Kharkiv, que é uma cidade ucraniana. Esses números variam de acordo com algumas informações, uns dizem 58 mísseis, eu vi também 67 e 194 drones. Esse é o maior ataque aéreo contra a Ucrânia em semanas, né? Esse ataque teve em especial o objetivo central de minar a estrutura de energia do país. Numa guerra, num conflito dessa proporção, fazer vítimas humanas infelizmente também é um objetivo, mas minar e destruir a infraestrutura energética é uma coisa bastante eficiente, já que você dificulta muito a vida nessa localidade. E esse ataque, ele também é um marco porque ele ocorreu após a União Europeia, né, anunciar aquele plano de rearmamento em torno de 800 bilhões de euros, temendo que o Trump reduza a ajuda militar americana à Europa. A Ucrânia utilizou também nessa linha agora de defesa caças franceses, né, que foram enviados pelo presidente Emmanuel Macron. A área atingida é essa área aqui, a área que foi atingida hoje. Veja que é uma área que fica ali próxima da Rússia, já quase que numa região ali de fronteira propriamente. Tem uma certa distância aqui da capital, mas como a gente está falando de localidades que não ficam tão longe, não são tão distantes assim umas das outras, esse mapa dá mais ou menos uma noção dessa localização. O setor de energia foi o setor alvo. A Rússia atacou, né, o setor de energia ucraniano com mísseis e drones durante a guerra, derrubando cerca de metade da capacidade nacional de geração de eletricidade e forçando apagões em vários momentos da guerra. Esse ano a Rússia concentrou mais na infraestrutura para gás natural, que é usado para o aquecimento e cozimento e também por empresas industriais. Lembrando que nessa localidade aqui a gente tem uma estrutura e uma infraestrutura energética bastante diferente, por exemplo, do que a gente tem em países aqui como o Brasil, porque as fontes, né, geradoras de energia, a matriz energética, ela é bastante diferente. Os alvos foram sobretudo a infraestrutura energética do país, né, e esse ataque ele é uma espécie de retaliação, indiscutivelmente, do Vladimir Putin e da Rússia em relação a esse pacote que a União Europeia, né, está organizando para fortalecer e rearmar a Europa. Essa proposta inclui a ajuda militar à Ucrânia e permite que países do bloco suspendam limites orçamentários e possam aumentar ainda mais os gastos com a defesa. Essa é uma tentativa que se coloca em prática para que a Europa ande, digamos assim, do ponto de vista militar com as suas próprias pernas. A presidenta, que é essa daqui, a Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, capitania esse processo aí. E esse ataque também da Rússia, ele surge e vem justamente porque o Trump ele tira o pé em relação à ajuda à Ucrânia, a esse comprometimento que até então os Estados Unidos tinham com a Ucrânia, e agora, antes com Biden e agora com o Trump, isso não passa mais a acontecer nessa mesma intensidade, nem com a Ucrânia de um modo específico, tampouco com a Europa de modo geral. Então isso dá uma espécie de sobrevida ao Putin. Só que vejam só como é as coisas.
Depois daquele telefonema do dia 12 de fevereiro, portanto, mês passado, quando Trump falou que confiava no Putin em relação às negociações de paz, tá certo? Hoje, após esse ataque, o Trump faz uma ameaça à Rússia, né? Dizendo que pode ampliar sanções à Rússia. Lembrando que a Rússia, desde o início da guerra, sofreu uma porrada de sanções dos Estados Unidos, a época do Joe Biden, né? Após os ataques à Ucrânia. E hoje, após esses novos ataques, o Trump ameaçou ampliar essas sanções, fazendo uma declaração em rede social após semanas de declarações conciliatórias com Moscou. E aí, será que dessa vez o Trump vai soltar a mão do Putin ou isso é só um blefe?